Salve Maria Puríssima, já estamos aqui já preparados, né? Já vamos começar, só vamos compartilhar, né? Como sempre eu querendo adiantar, mas em vez de eu preparar direitinho logo, aí eu acabo querendo inventar mais coisas, acabo me atrasando um pouco mais. Hoje tem um pouco de barulho aqui nos vizinhos, vamos ver se não vai atrapalhar, né? Tá um pouquinho de barulho aqui do lado, estão brincando aqui. Mas vamos ver, talvez não atrapalhe nada, né? Tomara que não atrapalhe nada. Já vamos começar. Só vamos compartilhar. Como sempre eu querendo adiantar, mas em vez de eu acabo querendo inventar mais coisas. Começar aí, ó. Tudo bem. Muito bem. Acho que já foi compartilhado aqui. A gente não demora muito, né? Muito bem. Hoje eu não vou ficar conectado aqui no celular não, mas... Muito bem. Vamos iniciar então, né? Iniciando aqui a primeira parte, e aí a gente vai até chegar aí no momento. Por tua fidelidade, atende meus rogos, Senhor. Senhor, escuta minha oração, dá ouvidos à minha súplica. Em tua fidelidade, escuta-me na tua justiça. Não entres em juízo contra teu servidor, pois vivente algum é justo diante de ti. O inimigo perseguiu minha alma, esmagou no pó a minha vida, relegou-me à treva como antigos mortos. Desfalece em mim o meu espírito, enche-se em meu peito o coração de espanto. Recordo os dias de outrora, reflito em todos os teus atos, pondero a obra de tuas mãos, estendo as minhas mãos na tua direção. Minha alma diante de ti é como a terra sequiosa. Apressa-te, Senhor, em sustentar-me, pois meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, ou serei como os que baixam a cova.
Faz-me sentir logo a tua graça, pois confio em ti. Faz-me conhecer o caminho em que devo caminhar, pois a ti eleva minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti espero. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és tu, oh meu Deus. Que o teu Espírito de bondade me conduza por um caminho sem obstáculos. Por amor de ti, Senhor, conserva minha vida. Tira na tua clemência a minha alma da angústia. Aniquila na tua bondade os meus inimigos. Destrói, sou teu servo, todos aqueles que me afligem. Muito bem. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus, minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Peregrines felizes caminhando para a casa de Deus, entre gritos, louvores e alegria da multidão jubilosa. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Enviai vossa luz e verdade, elas serão o meu guia. Que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, que o dragão não seja meu guia. Afasta-te, Satanás, não me aconselhes jamais coisas vãs. Tuas bebidas são maldades, beba tu mesmo teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Cheguemos, né? Luzinha aqui no meu oi, tá danado. Sempre eu falo isso. Pois muito bem, hoje nós vamos começar então aqui a dar continuidade da semana passada, né? Boa noite, Marilene, boa noite, Edna, boa noite, Bastos, médias, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham também aí, fiquem com Deus, pode falar. Maria Eduarda também está aí. Maria Eduarda, também você. Boa noite. Pois muito bem, estamos aí já também fazendo nessas partes aqui. Então hoje nós vamos aqui na página, se você que está aí, né, com o Catecismo Maior de São Pio X, na página 88, tá bom? Pega na página 88, nós vamos até a página 89 e hoje nós vamos dar continuidade os das outras lives passadas e vamos estar aqui dando continuidade aqui aos mandamentos, os preceitos da igreja. E nós estamos já no segundo preceito e no terceiro. Hoje nós vamos fazer o segundo e o terceiro preceito, semana que vem o quarto e o quinto, tá bom? Eu falo assim porque eu sei que aqui é pequeno, mas tem outras coisas, então não dá para fazer tudo de uma vez. Então temos que fazer assim mesmo. Talvez eu consiga fazer, porque eu estou vendo aqui que está bem grande também o preceito, né, o quarto. Mas eu acho que dá sim. Muito bem, dá sim. Então, essa semana nós vamos estar aqui com esses preceitos e semana que vem a gente dá continuidade aí, tá bom? E eu preparei aqui um roteirinho para a gente poder estar cantando todas as vezes, mas eu ainda estou treinando, então, como vocês sabem que eu não sou cantor, então vai aguentando eu aí. Vai me aguentando nas minhas bagunças aí, nas minhas cantorias. Difícil demais cantar sem saber, né? Sem cantar instrumento com instrumento. Tenta pegar o ritmo, mas às vezes a gente perde no ritmo. Eu treinei tanto essa música, mas olha só. Eu estou aqui com umas coisinhas aqui para a gente dar continuidade. Hoje nós temos aqui também algumas... Hoje nós vamos utilizar aqui alguns livros muito importantes, né? Que vai ter a ver hoje com o nosso trabalho aqui da catequese, né? Então hoje nós vamos estar aqui com a Suma Teológica, volume 4, vamos estar também aqui com esse livrinho aqui da Confissão Perfeita, e vamos estar também com esse livrinho aqui das Consolações. Então são esses três livros que a gente vai utilizar aqui como que eu posso dizer, né? Como auxiliadores aqui, vamos supor assim, né? Também tem este aqui também, né? Que talvez eu possa pegá-lo também hoje, talvez. Se for necessário, a gente pega. Porque tem aqui, coisa talvez não dê para explicar direito, mas está aqui e a gente explica. Mas tem coisas que a gente precisa ser falado, então a gente vai continuidade nestes aqui que eu estou falando para vocês. Então, contando com esses livros que eu já estou aqui, então também temos esse aqui, né, que é o que a gente tem sempre aqui utilizado. Tem sempre utilizado ele aqui, que é as nossas bases aqui principais. E também tem este aqui, mas hoje nós não vamos utilizá-lo, né? Tem esse aqui também que hoje nós não vamos utilizar, mas iremos utilizar proximamente. E tem outros também aqui que nós vamos utilizar mais para frente. Eu acho que vocês já têm aí. Que esse aqui nós vamos utilizar mais para frente.
Esse aqui também nós vamos utilizar um pouco mais para frente. E algumas outras explicações sobre algumas coisas boas aí que temos que nos explicar. Porque o certo, o que eu posso dizer para vocês, é porque nós vivemos uma guerra, vocês sabem disso, né? Nós vivemos uma guerra, nós somos soldados de Cristo, né? E soldados de Cristo não podem andar sem as devidas armas. Como a gente pode dizer? Devidas armas que no meu ponto de vista aqui, no meu explicações aqui, são livros importantes, né? Abençoados por Deus, e quem os escreveu também abençoados por Deus, inspirados por Deus, para nos auxiliar durante toda a nossa caminhada aí de cristãos. E nós sabemos que vivemos uma guerra contra todos que são contra a fé católica. Todos, porque são todos contra a fé católica. Todos. Eles se unem contra a fé católica. Até ateu que pensa que é ateu, sempre que não existe ateu, né? No meu ponto de vista, talvez existe ateu. Mas não existe ateu. No ponto de vista geral, não existe ateu. Por quê? Porque não existe ateu? Porque o ateu é um escravo do demônio, né? Então não tem como existir um ateu. Existe um escravo do demônio. Ele fala, eu não creio em Cristo, não creio em Deus, né? Mas ataca. Então se você não crê, fica quietinho, não fala nada, leva a sua vida sem falar nada, mas ataca, né? Então são escravos do demônio, ou seja, iludidos pelo demônio, de alguma forma foi escravo. Então não existe, de alguma forma não existe. Vamos dar continuidade. Eu digo, né, porque tem por exemplo, algumas páginas que existem por aí de ateus, né? Aí se eles escrevem aí, Deus não existe, para estas páginas, para estas plataformas, não é uma ofensa dizer Deus não existe, né? Para eles não é uma ofensa. Para as plataformas, isto não é uma ofensa, né? Tanto que eles podem dizer à vontade que Deus não existe. Mas se você chegar em uma plataforma, alguma plataforma, e não sei se em todas, mas em alguma plataforma que você chegar, principalmente TikTok, vamos colocar aqui, ou esses outros canais aí também que são coisas do demônio, que não tem lugar para cristão nesses lugares, porque para esses lugares são, como que eu posso dizer, o pecador, a pessoa mundana, pode falar nesses lugares o que quiserem, né? Agora, um cristão não pode falar nada que é censurado, né, nesses lugares. Por exemplo, se você chegar lá em uma dessas plataformas e dizer Deus não existe, como que eu vou dizer, ateu não existe, essa palavra ateu não existe é censurado. Eles te mandam uma notificação dizendo que isso está ofendendo fulano de tal, né? Isso para eles é uma ofensa. Então, ou seja, para que você entenda, se você é de Cristo, você tem que entender que a internet, até aqui nós podemos conversar, e do jeito que nós estamos conversando, mas mesmo aqui nós somos censurados de todas as formas. E tanto que essa live que eu estou fazendo aqui agora, ela não alcança pessoas a longa distância, né? Para alcançar tem que gastar dinheiro imenso para poder mandar isso para frente, e nem temos certeza se eles estão realmente mandando ou se são só robôs que estão ali trabalhando e mandando likes e tudo mais, né? Ou seja, nós temos que compreender que a internet não é o nosso lugar. Nós estamos na internet porque nós somos enxeridos mesmo, né? No meu ponto de vista aqui. Por quê? Porque eles não querem cristãos na internet. Eles não querem, né? Se você falar qualquer coisa, eles não mandam para frente. Eles censuram, de todas as formas, né? E o que tem mais é pessoas condenando e atacando Deus. Nem para eles. Tá normal? Então, nós temos que entender de uma vez por todas que a internet não foi feita para cristão pregar. Mas nós somos teimosos e nós pregamos na internet, né? Porque, na verdade, se você for analisar, nós somos censurados em todas as partes. Não é só na internet. Até mesmo na rua, né? Até mesmo na rua. Se você for chegar na rua para falar qualquer coisa, para pregar qualquer coisa, não que você vai ser censurado assim de uma vez, né? Mas é bem perigoso se você for, eu estou dizendo, se for falar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. Não estou dizendo falar qualquer coisa lá e beleza, não. Pregar o evangelho verdadeiro, católico. O evangelho verdadeiro, né? Porque o evangelho, vocês sabem, é católico. Cristo é católico, né? Todos os santos e santas, católico. Todos os apóstolos, católicos, né? Então, vem outras religiões e fizeram isso, mas são todos católicos. Então, vamos entender uma coisa. Nós, para entender, para começo de conversa, né? Nós somos realmente censurados por todas as partes, e para pregar o verdadeiro evangelho, você é perigoso ser atacado.
Ah, mas por que você está me dizendo que ser o pregar o evangelho? Você sabia que se for pregar o evangelho verdadeiro nas ruas, é perigoso você sair lá a troco de paulada? Né? A troco de bofetões, cusparada, socos na cara? Sabia disso? Né? Por que é que as pessoas ponderam e maneiram o jeito de falar nas ruas? Por quê? Porque elas não querem ser linchadas. Né? Mas se você for lá na rua falar a verdade... Sabe quem falou a verdade e foi cortado a cabeça? Né? Sabe? São João Batista. Né? Ele falou a verdade e foi cortado a cabeça. Né? São Paulo foi nas ruas, foi pregar nas sinagogas e em outros lugares nas ruas. Era lixado constantemente, era cuspido constantemente, levava surra e socos constantemente. Todos os apóstolos, com exceção de um, né, não foi assassinado, né, que foi só o São João, evangelista, que ele não foi assassinado, mas tentaram, mas não conseguiu, mas tentaram. Né? Morreu de velhice, mas eles tentaram matá-lo. Então, para pregar o verdadeiro evangelho, se você for falar de modo geral, em qualquer lugar você é censurado. Na internet, você sabe, eles não vão muito para frente. Por mais que a gente tenta, mas tudo bem. Evangelhos falsos, eles vão muito para frente, mas verdadeiros não vai. Eu aqui com essa luz no meu zóio aqui, vamos concentrar aqui para a gente começar, senão a gente demora, porque eu estou danado hoje. Pessoal, então vamos dar continuidade então? Vocês já estão aí com as coisas, então vamos começar aqui a falar então. Vamos então no parágrafo 483, que nos manda a igreja com as palavras do segundo preceito: confessar-se ao menos uma vez cada ano. Com as palavras do segundo preceito, confessar-se ao menos uma vez cada ano, a igreja obriga todos os cristãos que chegaram ao uso da razão a receber uma vez ao menos cada ano o sacramento da penitência. Esse uso da razão aqui é 7 anos para cima. 7 anos para cima. 7 anos abaixo ainda não está na idade da razão. Qual é o tempo mais próprio para cumprir o preceito da confissão anual? O tempo mais próprio para cumprir o preceito da confissão anual é a quaresma, segundo o uso introduzido e aprovado em toda a igreja. Porque diz a igreja que nós confessemos ao menos uma vez cada ano? A igreja diz, ao menos para dar a conhecer o seu desejo de que nos aproximemos deste sacramento com mais frequência. Pois útil confessarmos-nos com frequência? É muito útil confessarmos-nos com frequência, sobretudo porque é difícil que se confesse bem e se confesse isento de pecado, e se conserve isento de pecados mortal, quem se confessa raras vezes. Continuando, satisfaz-se a este segundo preceito com uma confissão sacrílica? Quem fizer uma confissão sacrílica não satisfaz ao segundo preceito da igreja, porque a intenção da igreja é que se receba este sacramento para nossa santificação. Contudo, nós sabemos de todos os acontecimentos que estamos acontecendo agora. Nós aqui, como sabemos, estamos fazendo de outras maneiras até nosso Senhor Jesus Cristo nos guiar, né, da forma correta. Nós sabemos que a teologia da libertação tomou conta do Brasil e não adianta negar. Não adianta negar. Não adianta falar que é aqui, ali, ou aqui, ou aqui, ou acolá, né?
ela tomou conta do Brasil, um catolicismo popular, né, que não é mais catolicismo, é algo popular, que foi vindo de geração por geração, aí, trazendo e infectando o catolicismo no Brasil, né, que hoje em dia já é misturado com umbanda, é misturado com macumba, é misturado com pai de santo, é misturado com várias outras coisas, com espiritismo, com outras religiões africanas, com religiões de outros lugares do mundo, como Egito, como esses lugares assim, China, Japão, tem várias religiões aí que estão bagunçando, né? E tá complicadíssimo. Então, o que eu posso dizer? E nós estamos vivendo aí um período terrível aí que, né, nós sabemos muito bem disso aí, que estamos vivendo em um terrível período. Mas o que se fosse vivermos nós aí em tempos tranquilos, né, essas aqui seriam as opções melhores, né, para que você confessasse. Porém, é necessário que confesse os seus pecados direto, né? Toda vez que você tiver oportunidade de confessar os seus pecados. Como nós vivemos aqui em tempos difíceis, né? Difíceis mesmo. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, nós sabemos que estamos vivendo em tempos de guerras, né? Nós temos esse livrinho aqui, ó, muito importante, que eu falei que eu ia ter o auxílio dele hoje, que é esse livrinho aqui, Contrição Perfeita, né? O livro Contrição Perfeita. Que eu vou dizer para vocês aqui, são algumas coisinhas desse livro de Contrição Perfeita, da Contrição Perfeita, para a gente dar continuidade ao que está ali. Ó. Antes de tudo, é verdade que para a confissão perfeita se requer mais do que para a imperfeita. Por quê? Vou dizer aqui, existem duas contrições, a perfeita e a imperfeita, né? Existe a imperfeita, que para a confissão sacramental é necessário apenas a imperfeita, né? Que é a de que se necessita para a confissão, ou seja, a confissão imperfeita é aquela que se necessita, né? A confissão imperfeita é aquela que necessita para a confissão, né? Mas como assim imperfeita? Não é que você não se arrependeu, né? Não é que você não se arrependeu, mas é que você teve aquele desejo de se confessar, né? Mas aquela confissão profundamente perfeita, né? É outra. Existe, eu me arrependi do meu pecado, cometi um pecado mortal e preciso me emendar. Então você vai lá com essa contrição que não foi aquela coisa profunda de chorar ardentemente dentro do seu coração por ter ofendido a Deus, né? Aí você vai ali, você vai e se confessa, aí você recebe o sacramento da penitência, né, pelo um sacerdote verdadeiro, né, e onde nós vamos encontrar no Brasil aqui é coisa difícil. Fala a verdade, é coisa difícil. Mas aqui na minha cidade tem. Se na sua cidade tem, meu amigo, aproveita. Porque se tiver um aí que estiver aplaudindo o que está acontecendo dentro da igreja hoje, está danado, né? Tá danado. Se tiver nessa união aí, está difícil, né? Eu acho difícil no Brasil estar em união com a verdadeira igreja. Contudo, porém, ajudando com a graça de Deus, pode qualquer um alcançar a contrição perfeita, bastando que deveras a deseje, porque a verdadeira contrição está na vontade e não no sentimento. Tudo se reduz a termos o devido motivo de arrependimento, quer dizer, que nos arrependamos porque amamos a Deus sobre todas as coisas e por seu amor detestamos os nossos pecados. Nisto não na outra ou intensidade da dor. Esta a contrição perfeita. Ou seja, se você exercitar a contrição perfeita todos os dias, é possível, né? Você exercitar a contrição perfeita, você procurar emendar-se. Sabia que é necessário que você, nesses tempos de guerra que estamos vivendo, é necessário que você tenha o cuidado, né, redobrado para não cometer pecados, né? Se você entra e cai em pecado mortal em um tempo como este, meu amigo, né, meu amigo, minha amiga, né,
como que não é difícil de se escapar, né? Nós estamos vivendo em um total domínio das trevas, né? Ela está dominando em geral, né? Não é aqui ali não, é geral, né? É geral. Você não consegue estar no meio de 5 pessoas sem que você não cometa um pecado venial ali conversando com elas, né? Imagine se você perseverar nos pecados veniais. Para onde você vai? Acabar em pecado mortal, né? Então, o que nós temos que fazer nessas situações nossas é nos prevenir, nos precaver e tomar cuidado. E, olha, se você não tem esse livro aqui, pega ele, leia, treine, porque, ou seja, treine que eu digo assim, mas é treinar. Não, mas é necessário que você pelo menos entenda o que é a contrição perfeita, né? Que você viu aqui, que é o amor a Deus completo, o amor a Deus, onde você não quer cometer pecados, você prefere perder um braço, perder uma perna do que cometer pecado, do que cometer um pecado mortal. Por quê? Não é porque você tem medo do inferno, é porque você ama a Deus e não quer ofendê-lo, né? Você ama a Deus e não quer ofendê-lo. Isso é contrição perfeita, né? Isso é contrição perfeita, você viver nesta contrição perfeita, né? Direto nessa contrição perfeita. Até que Cristo nos envie. Mas a contrição perfeita não precisa de sacerdote? Pera lá, também não é assim, né? Contrição perfeita, em primeiro lugar, você não pode descartar um sacerdote, né? Você tem que ter a contrição perfeita, você tem que buscar a contrição perfeita. E se você cometeu algum pecado, né, mortal, eu estou dizendo no tempo que estamos vivendo, se você cometeu um pecado mortal, não estou dizendo que você vai cometer esse pecado mortal para depois fazer isso. Estou dizendo que você não pode cometer esse pecado mortal e não deve querer cometer esse pecado mortal e não deve ter a imaginação de que vai cometer o pecado mortal e depois vai se arrepender. Depois eu dou um jeito de ter... Não é assim, né? Só aí já não tem condição perfeita. A condição perfeita, você odeia o pecado. A condição perfeita, você repudia o pecado. A condição perfeita, você, quando sente e vê algo semelhante ao pecado mortal, você quer até vomitar, né? Ou seja, você prefere morrer do que cometer o pecado mortal, né? Você prefere morrer do que ficar nesse estado miserável, né? Então, é assim que acontece. Mas você não pode descartar um sacerdote. Você tem que ter a esperança, né? Mesmo que estamos vivendo em tempos difíceis, você tem que ter a esperança de um dia encontrar um sacerdote verdadeiro, né? Que saiba dos acontecimentos. Não estou dizendo que, qualquer sacerdote. Não é. O sacerdote tem que saber o que está acontecendo, né? Se o sacerdote não sabe dos acontecimentos, como é que tu vai confessar para ele as coisas? Como é que tu vai falar para um sacerdote da sua vida? Se o sacerdote ignora os acontecimentos do presente, ignora os acontecimentos do presente, ignora todos os erros da maçonaria, ignora que tem maçonaria no Vaticano, né? Ignora da máfia de Santo Galo, como é que tu vai confessar com o sacerdote que ele faz de conta que isso não existe? O sacerdote finge que isso não está acontecendo. Como é que tu vai dar um segmento desse? Que ele está olhando para os acontecimentos e finge que não está acontecendo nada. E você? Como é que você pode levar uma vida sem fingir que não está acontecendo nada? Está acontecendo, estamos vivendo em uma guerra espiritual terrível, né? Onde o demônio está levando a vantagem na maioria das pessoas. O demônio está levando a vantagem em mais de 90% da população mundial. O demônio ele está levando vantagem nisso, né? O demônio ele está com liberdade, né? Ele está podendo agir, está fazendo as pessoas perderem o juízo, né? Perderem o juízo, as pessoas estão tendo noção da vida, né? Não estão tendo noção nem do que é o reino de Deus, nem do que necessita para alcançar o amor, né? Para alcançar, né? O céu, né? Numa situação dessa que nós estamos vivendo. As pessoas elas ignoram, elas não querem viver a verdadeira religião, não querem viver o que tem que ser vivido, não querem viver o que é certo. Elas estão vivendo aí, né? Não estão nem aí, tromba aqui, tromba ali, tromba lá. É a mesma coisa você andar na multidão aí, ninguém sabe que você está andando ali, mas todo mundo está te vendo, mas ninguém está sabendo que você está aí, vamos supor, né? Hoje se você vai no centro da cidade, por exemplo, cheia de gente, eles trombam em você, tacam você no chão e viu que você nem viu, nem te viu. Deve sair trombando, se você não desviar, eles trombam em você. Então, esse livro aqui, pelo amor de Deus, adquira-o ele, leia,
né? É importante entender, né? Essa parte aí da confissão, você sabe, é necessário ter condição perfeita, é necessário trabalhar, é necessário fazer como eu posso dizer? Eu quero... uma coisa importante você precisa saber. Nós, né, todas as sextas-feiras, nós fazemos aí, agora nós estamos todas as sextas-feiras fazendo a Via Sacra, que já é um exercício muito, muito bom, né, maravilhoso, né, que estamos fazendo todas as sextas-feiras, de arrependimento dos pecados, de buscar a nos emendarmos, né? E é necessário também que você, em outros momentos aí, vai trabalhando na sua vida sempre em arrependimento dos erros e procurar viver uma vida perfeita, né? Procurar ser santo em todas as suas ações, né? Todas as suas ações, seja justo, né? Viva pela justiça, trabalhe pela justiça, né? Trabalhe pela verdade, né? Viva uma vida, seja um verdadeiro cristão, né? Não seja Se você é discípulo de Cristo, você tem que viver como tal, né? Como nos ensina as cartas dos apóstolos, né? Devemos viver como tal, né? E isso já é uma vida, né? Daí temos que estar constantemente, pelo amor de Deus, não é coisa que vai relaxar, é coisa que... Sabe, um soldado de Cristo, né? Ele olha para um lado, olha para o outro, ali olha aquelas planícies, ele chega no monte da montanha assim, olha, depois de ter batalhado, sofrido, né? Pingando sangue, olha lá, né? Olha lá aquilo tudo, e vai lá, ó, deitando, como você pode dizer, né? Descansando em Cristo. Mas sabe onde é esse descanso? Né? Na morte. Na morte. Na sua vida, você leva uma vida preparando para este dia, de chegar nesse dia e dizer assim, esse respirar, né? Esse respirar é um respirar de eu venci, né? Eu vivi pela verdade, eu obedeci às palavras de Deus. Deus me ajudou até aqui. Agora eu vou estar com Ele pela eternidade, né? É uma vida que nós temos que lutar. Você não descansa, soldado. Você não descansa, soldado. Não tem descanso, não, soldado. Não tem descanso. Aqui não pode ter descanso, soldado. Se você relaxar aqui, o demônio te pega, né? O demônio é como um leão, né, que fica te rodando ali, ó, furiosíssimo, esperando você fraquejar para ele dar o bote, né? E fazer você cometer um pecado mortal, que isso pode acontecer, que você cair e não voltar mais, né? Agora, é uma luta, né? É uma luta. Não estou dizendo que você deve fraquejar, ou seja, mas se cometer um pecado mortal, não se entregue, não se entregue. Volte a lutar, seja firme e forte, mas evite o pecado mortal, pelo amor de Deus, isso é terrível, terrível, né? E trabalhe na condição perfeita. Vamos pular para um outro preceito e já definitivamente, tá? E nós já vamos aqui já falar mais alguma coisa aqui sobre isso aqui, ó. Coisa importante, mas é só um pedacinho mesmo. Só para complementar tudo isso que nós estamos falando aqui, tudo isso que nós vivemos e falamos aqui no grupo de oração Separados para Deus. Que estamos em união com os católicos verdadeiros do mundo inteiro, né, vivendo espiritualmente, né, junto com eles. Vivendo e celebrando aqui, junto com eles, em todo o mundo, os católicos verdadeiros, né? Que estão espalhados pelo mundo todo, desses católicos que lutam. Não estou dizendo de católico que diz que só sou católico. Não, né? Esse católico não pode dizer eu sou católico e pronto. Católico é católico, luta contra o pecado, procura saber qual que é verdadeiro, qual que é o certo, qual que é o errado. Procurar viver segundo o que Cristo ensina. Procurar imitar a Cristo em tudo. Você é discípulo de Cristo? Discípulo de Cristo. Imita Cristo. Discípulo de Cristo vive buscando a perfeição cristã, né? Como diz ali o Evangelho, ou seja, uma parte das Escrituras que, como que eu posso dizer? Que eu não sei se eu vou saber explicar, mas por exemplo, nós somos assim vamos supor aqui, uma prata, né? Eu acho que lá está escrito mais ou menos assim, como prata. Para purificar essa prata,
taca no fogo a prata, vai tacando no fogo a prata, tacando no fogo a prata, até sair as impurezas da prata, né? Até sair as impurezas da prata. E depois que saiu as impurezas da prata, né? Aí só consegue ver, né, que se purificou toda a prata quando reflete, né? Quando reflete Deus ali na prata. Vamos supor assim, nós somos como isto, né? Os cristãos, assim, ele tem que buscar a perfeição cristã de tal maneira para ser como a prata, né? Na mão do oleiro ali, que vai queimando ela para sair as impurezas. Vamos supor que o oleiro seja Deus, né? E que nós estamos ali como a prata na mão dele, né? Sendo aperfeiçoados a cada momento. Né? E depois que tudo isso for passando, nós vamos lutando, trabalhando, lutando, até que ele vai saber que nós estamos prontos. É quando ele vê a imagem dele refletida em nós. Né? E se nós não fizermos isso, quantos e quantos santos e santas, né, foram trabalhados e sofridos aí durante tanto tempo, né, sofrendo, né, e que Deus cuidou deles até o último instante. Deus cuidou deles até o último instante e que eles são santos, por quê? Porque eles viveram a perfeição cristã verdadeira, em que se podia ver Cristo neles. Né? Então, que assim seja a sua busca nessa vida de cristãos, né? Ó, uma coisa aqui agora, nós vamos passar agora. Nós saímos agora como que é o nome? Do confessar-se, né? De confessar. E vamos agora para a comunhão. Que nos manda a igreja com as palavras do terceiro preceito? Comungar ao menos pela Páscoa da ressurreição. Com as palavras do terceiro preceito, comungar ao menos pela Páscoa da ressurreição, a igreja obriga todos os cristãos que chegam à idade do discernimento a receber todos os anos a Santíssima Eucaristia, durante o tempo pascal. E é bom que seja na própria paróquia. Essa idade do discernimento aqui não é 7 anos. Né? É como você se prepara para a primeira comunhão. Né? Você vai ali se preparar. Oi? Seria tipo 14 anos? Não. É a idade para a primeira comunhão. A idade de primeira comunhão não é 14 anos, não. É bem antes. É bem antes. Ali, por exemplo, eu estou dizendo assim, que no nosso caso aqui é comunhão espiritual, né? No nosso caso aqui é comunhão espiritual. Então, no caso geral da igreja, né, tem que se preparar, né? Tem que se preparar para a primeira comunhão, né? A idade do discernimento é quando a igreja começa a ensinar o jovem ali a primeira comunhão, ou seja, que é logo depois mesmo do que usa a idade da razão, né? Logo depois dos 7 anos mesmo, mas não é exatamente logo depois dos 7 anos mesmo. Né? Logo depois que começa a usar a razão, né? Também. Porque antes dos 7 anos, não vai. Então a pessoa tem que estar entendendo o que é a Eucaristia, né? Por isso fala discernimento, porque tem que tem que entender, tem que ter pelo menos a idade do discernimento. Não sei que idade é essa, porque não está escrito aqui. Mas vamos supor aqui, a idade naquela que já está sabendo, está entendendo o que é a Eucaristia, né? Que está entendendo o que é o sacramento. Qual o tempo útil no Brasil para satisfazer ao preceito da comunhão pascal? O tempo útil para satisfazer no Brasil ao preceito da comunhão pascal vai do 2 de fevereiro, festa da purificação de Nossa Senhora, e da apresentação do Menino Jesus no templo, ao dia 16 de junho, começando comemoração de Nossa Senhora do Carmo. Isso aqui eu estou dizendo para vocês em tempos normais, né? Porque agora nós não estamos vivendo nesses tempos de festa, né? De alegria, aí, que pode acontecer isso aqui. Eu sei que tem muitos aí que estão ignorando tudo o que está acontecendo, né? E está aí levando a vida normal. Mas tem muitos que nem sabem dessas coisas que está sendo lido aqui. Muitos que nem sabem dessas coisas, né? Que nem se preocupam com isso. Né? Não se preocupam, não sabem, né? Não sabem que depois da morte existe uma vida eterna, né? Uma vida eterna com Deus, né? E que tem que se preparar aqui nesta vida, para se preparar e se livrar dos pecados nesta vida, né? Porque senão na outra você não verá Deus, né? Verá
as forças das trevas. Isso não pode ser ignorado. Vamos continuar aqui. Somos obrigados a comungar em alguma outra ocasião, fora do tempo pascal? Sim, somos obrigados também a comungar em perigo de morte, né? Mas o que está acontecendo? E perigo de morte, onde é que eu vou conseguir? Por isso que eu digo para vocês, comunhão espiritual é a mesma coisa com menos, como que eu posso dizer? Ela não é completa igual a sacramental, né? Mas você consegue receber os 20 frutos dela, né? Como se fosse a sacramental, mas a da sacramental ela tem maiores frutos, né? Os frutos são mais abundantes, né? Da sacramental, mas a espiritual também. Ela não é errada. Continuando aqui para a gente pegar nas outras partes aí. Por que se diz que devemos comungar ao menos pela Páscoa? Porque a Igreja deseja vivamente que não somente na Páscoa, mas com muita frequência nos aproximemos da Sagrada Comunhão, que é o alimento divino da nossa alma. Ela fala que ao menos, tanto aqui na confissão, quanto aqui na comunhão, é porque ao menos significa o quê? Que mesmo que você não tenha conseguido fazer nas outras datas, né, que faça ao menos nesse dia. Mas ela não diz aqui que você tem que fazer só neste dia, né? Todos os domingos, né? Se você possível for todos os domingos. Agora eu pergunto, será que um dia nós teremos aí, né, aqui no Brasil, padres verdadeiros que estão entendendo os acontecimentos, que não estão fingindo que nada está acontecendo? Porque agora já estavam fingindo antes, agora com o novo leão aí, agora que estão fingindo mesmo. E com o apoio ainda de muitas outras pessoas. Estão fingindo agora geral, né? Que não tem nada acontecendo. Tá aí dizendo que o leão está rugindo, o leão está colocando mulheres lá, o leão está colocando mulheres, né? Dando cargo para mulheres onde não pode. Cargo para mulheres onde não pode ter mulheres lá, né? Então está colocando hereges, né? Assim, dando continuidade mesmo que o Bergoglio fazia, né? Não, está fazendo a mesma coisa que o Bergoglio fazia, mas agora está tudo bem, né? Está tranquilo, é um novo agora, está começando, pode... Meus amigos, não parou não, tá? A guerra continua, né? A guerra continua, então trabalha aí. Vamos lá. Por que se diz que devemos... Já falou. Porque a igreja deseja vivamente... Já falamos também. Satisfaz-se a este preceito com uma comunhão sacrílica? Tanto aqui na confissão quanto na comunhão não satisfaz, né? Porque sacrílica é um sacrilégio, né? É uma ofensa, você está indo participando de coisas erradas, então não satisfaz. Agora, quem fizer uma comunhão sacrílica não satisfaz ao terceiro preceito da igreja, porque a intenção da igreja é que se receba este sacramento com o fim para o qual foi instituído, isto é, para a nossa santificação. Tanto quanto nos tempos antigos das perseguições antigas, quando não tinha o exercício normal das coisas, quanto ao que nós estamos vivendo agora, tanto quanto diz aqui nesse livro de Consolações, né, que também nós já sabemos aí, né, antes mesmo de conhecer esse livro, eu entrei num debate com um católico uma vez aqui eu entrei num pequeno debate, não foi só um debate, foi só uma conversa, porque eu falei que eu não estava participando das missas dos domingos por causa dos erros, né, por causa dos erros, que eu não podia participar dos erros, né, por quê? Porque a própria Sistema Teológica nos ensina, né? Então, a própria igreja nos ensina os ensinamentos dos doutores da igreja, né? E eu falei que eu não estava participando, ele veio falar para mim que eu deveria participar, mas eu falei para ele falou assim, porque senão você não participa. Depois eu fiz uma pergunta para ele, como é que os católicos que viviam em perseguição no antigo, no princípio da igreja, como é que eles faziam sem sacerdotes? Como é que eles faziam sem a comunhão? Né? Cadê a resposta dele? Não vi a resposta dele.
Ou seja, Deus ele nos auxilia em todos os momentos que nós estamos vivendo. Ele está vendo, né? Deus ele está vendo. Ele sabe que nós não estamos indo por ignorância, não estamos indo porque somos ruins, não estamos indo porque somos maus. Ele está vendo que nós não estamos indo porque nós não queremos pecar contra Ele, né? E Ele nos ensina, né? E sabe do que nós temos que fazer. E essas comunhão aqui, ó, você comete, eu vou ler de novo. Quem fizer uma comunhão sacrílega não satisfaz ao terceiro preceito da igreja, porque a intenção da igreja é que se receba este sacramento com o fim para o qual foi instituído, isto é, para nossa santificação. E qual que é aqui, como você comete sacrílego aqui? Tanto na confissão quanto aqui. Por exemplo, sacrilégio, na confissão aqui, você comete sacrilégio quando você não faz uma confissão verdadeira. E aí você vai lá e faz uma confissão e finge que está se arrependendo. Fingir que está se arrependendo. Você está profanando, né, a confissão, está profanando a Eucaristia. Né? E quando você vai na Eucaristia com pecado, né? Você vai com pecado mortal para receber a comunhão. Aí você está cometendo um sacrilégio, está errado isso aí. Tem que se arrepender verdadeiramente, tem que se purificar verdadeiramente, né? Tem que estar buscando isso verdadeiramente. Você comete erro quando você vai lá em pecado, e também você comete erro quando vai lá receber algo que está também automaticamente em pecado, ou seja, participar de uma missa errada, né? Participar de uma união com cristãos, com católicos que não estão fazendo que mandam os ensinamentos da igreja, né? Ou seja, uma missa sacrílega, né? Você também não pode participar, né? Não pode participar de missa sacrílega, não pode participar de coisas erradas, né? Não pode participar dessas coisas. Tanto na confissão, não pode se confessar com sacerdotes que não estão nem aí para a confissão também, né? Tanto você quanto um sacerdote. Se o sacerdote, você está com uma intenção, mas o sacerdote não está nem aí, ele nem vai querer ouvir sua confissão, né? Então, sobre a confissão, contrição perfeita. Trabalhe, contrição perfeita. Sobre a comunhão aqui, comunhão espiritual. Procure fazer a comunhão espiritual, né? Procure fazer as duas coisas juntas, né? A confissão, a contrição perfeita. Procure a confissão perfeita, né? Ser uma pessoa verdadeiramente fiel a Deus em todo o tempo da sua vida. 99% não vale, é 100%, né? E tem que estar na luta ali, na verdadeira, né? E tem que estar nessa luta, porque senão fraquejou, né? Então, tanto que na confissão, quanto na comunhão, nós podemos fazer espiritualmente, né? Utilizando desse ensinamento da própria igreja sobre a contrição perfeita, que é diferente da contrição imperfeita. A contrição perfeita, ela é diferente da comunhão, da confissão imperfeita. A imperfeita, você tem aquele desejo de se arrepender e vai ter aquele desejo de se confessar, vai lá e se confessa, né? E ali você teve aquele desejo e foi assim, com a confissão imperfeita, foi necessário, você foi lá, confessou, falou e disse para o sacerdote que você vai se arrepender e vai realmente se arrepender, né? E vai trabalhar na sua vida para não pecar de novo. Aí ele vai te dar o sacramento e você vai ser limpo dos seus pecados, né? Como um sacerdote verdadeiro, não um sacerdote falso, né? Não um sacerdote... Ai meu Deus, como é difícil explicar as coisas sobre os tempos que estamos vivendo, porque as pessoas não fingem que não tem nada acontecendo, e quanto mais você fala nisso, a pessoa fala meio, eu não tenho sensação. Fala no Brasil aí, qual que é o sacerdote que não considera Bergoglio como santo padre? Diga aí pra mim aí, né? Todos eles consideram Bergoglio como santo padre, meu amigo, então não tá difícil. Realmente não tá simples assim, chegar lá e falar, não, vou participar dessa missa aqui porque vai dar tudo certo. Nós não podemos participar, né? Vamos aqui dar uma leitura aqui rapidinho, e aí nós já vamos passar para outra coisa. Isso aqui está escrito aqui, ó, na Suma Teológica, volume 4. Suma Teológica, volume 4. É só um pedacinho que eu vou ler aqui. Mas a Suma Teológica ela é bem grande sobre esse assunto, no qual eu vou falar aqui um pedacinho. Ela é bem grande sobre esse assunto, tem várias coisas aqui que você pode ficar dias lendo e treinando, né, sobre esse assunto.
Mas o que eu vou dizer aqui é só um pedacinho para que você entenda, né? Para que você entenda que nós não estamos fazendo isso da nossa própria cabeça. Nós estamos fazendo isso porque é necessário, né? Antes de eu ler, deixa eu ver se foi uma pergunta aqui da Marilene. Então, Marilene, o livro da Condição Perfeita é um livro para você aprender o que é a condição perfeita. Né? Você entender o que é a condição perfeita. Aí depois que você lê o livro, você vai ver que a confissão espiritual é um ato de condição perfeita. Né? E você vai utilizar... eu acho que eu não mandei para você um livrinho aí sobre onde tem um roteirinho, né? Mas depois eu resolvo isso aí. Mas tem um livrinho também que dá para você acompanhar ele e você vai entender. Deixa eu ver se eu encontro ele rapidinho, vou te mostrar. Ó, esses livrinhos aqui, eles são geralmente adquiridos juntos, que é este aqui, ó. Que é este, Confissão Perfeita, e este aqui, ó, que é geralmente adquirido juntos, Exame de Consciência. Ó, Exame de Consciência, que é esse livrinho azul aqui, ó. Ele não está muito escrito, não dá para escrever muito. Eles dois eu comprei junto, né? Cheguei a comprar junto, mas raramente eu utilizo ele por aqui. Mas você sabendo, você dá para fazer a confissão espiritual, né? Muito simples, né? Você pega de um modo mais simples, eu estou dizendo, um modo mais simples. Você entender o que é a condição perfeita, de um modo mais simples. Você entender o que é a condição perfeita, você vai lá e faz o seguinte, né? Você pega os mandamentos da igreja. Não, primeiro você pega, igual isso que nós estamos... O que nós fizemos a quaresma, né? Nós fizemos a quaresma inteira, os 10 mandamentos, e depois dos 10 mandamentos que nós fizemos a quaresma toda, nós estamos agora nos preceitos da igreja, ou seja, nos mandamentos da igreja. E aí, você vai pegar aqui, não precisa pegar esse, mas você não vai precisar escrever detalhes, né? Você escreve aqui, né? Você escreve os 10 mandamentos, igual nós já falamos até um tempo atrás, escreve os 10 mandamentos em um papel, né? Ou no seu caderno aí, né? E também os preceitos da igreja. Isso da forma simples, para você fazer a confissão espiritual da forma simples, né? Aí, ou seja, de um ato de contrição perfeita, da forma mais simples. Aí você vai e faz, uma meditação, né? Você vai uma meditação desses mandamentos, dos mandamentos da igreja ali. Você vai passando em cada mandamento ali, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e vai fazendo uma visão geral da sua vida, né? Vai fazendo uma visão geral da sua vida ali, espiritualmente, uma visão geral da sua vida. Se você está fingindo aquele primeiro mandamento, se você está fingindo aquele segundo mandamento, se você está fingindo aquele terceiro mandamento, né? Isso da forma mais simples, né? Você entra no seu quarto de oração e começa a fazer esse ato aí de contrição perfeita, utilizando dessa maneira aí, da forma mais simples. Ou do contrário, você pode pegar esses livrinhos que eu te falei, que você vai ler ele também, né, do jeito aí, que ele é muito bom, dá para ler também, é bem tranquilo. Que é um dos melhores jeitos que eu tenho aqui, né, que dá pra gente ir fazendo. Dá pra você ir fazendo esse trabalho aí direto de purificação aí, para que você leve uma vida aí, né, bem tranquila, né. Igual eu digo, né, uma coisa interessante para nós, né? A maioria dos católicos, 99% dos católicos, vamos dizer até 99%, né, dos católicos, eles querem cura e libertação, né? Eles querem saber de cura e libertação e não vai em um lugar se não lá não tiver cura e libertação. Eu vou no lugar, eu só tenho cura e libertação. Toma uma live ali de um sacerdote de cura e libertação. Meu amigo, né? Não tem esse negócio de cura e libertação. Pelo amor de Deus. Muda de vida, né? A cura e libertação é mudar de vida. Muda de vida, né? Muda de vida, mas eu quero cura e libertação, eu quero viver uma vida abençoada, Deus, Jesus me ama. Você modificou a sua vida? Você trabalhou na sua vida? Você quer mudança?
Você quer mudança de vida? Né? Não procure, como eu posso dizer a pessoa para você com mais clareza? Não procure cura e libertação. Procure emendar-se dos seus pecados. Procure levar uma vida santificada. Procure levar uma vida santa. Né? Não importa se você está doente, não importa o que você está passando. Procure estar vivendo uma vida perfeita, né, em relação a Deus. Né? Procure emendar-se. Procure ser uma pessoa boa, emendar-se. Você não vai ter medo de mais nada na sua vida. Né? Se você se entregar inteiramente para Cristo, você não vai ter mais medo de mais nada. Você não terá medo de nada, você vai saber de todas as coisas porque Ele vai estar com você. Na saúde ou na doença, Ele vai estar com você. Né? Então não importa. O que você precisa se preocupar é exatamente com isso. Né? Viver em uma vida de santidade. Procurar encontrar a santidade. Procurar viver uma vida santificada. Né? Fazer o que Deus nos ensinou, ou seja, que os apóstolos ali estavam também nos ensinando, porque o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou para eles. Para que a gente nos emende, vive uma vida verdadeira, né? E trabalhando cada minuto da nossa vida para poder melhorar, né? E nos purificar. Né? E o resto, meu amigo, você está se preocupando com o quê? Com riquezas? Se preocupando com saúde perfeita? Pelo amor de Deus. Se você levar uma vida de santidade, você não se importa com riquezas, você não importa com mais nada. Né? Você vai levar uma vida só para Deus. Né? E vai levar uma vida em união com Deus. Você quer o céu, você quer estar com Cristo, você quer estar com Ele. Quando ninguém está mais importando com você, você saiba, Ele se importa com você. Né? Ele puxa a tua orelha o tempo inteiro, mas você que não vê. Né? Ele quer que você se emende. Fala, meu filho, como é que tu me pede essas coisas, sendo que você não quer se emendar? Você não quer se emendar? Você não quer levar uma vida de santidade? Como eu ensinei para os meus santos, eu ensinei para os meus apóstolos, eu ensinei para as minhas discípulas, meus discípulos, que vivam uma vida santificada imitando, né? Imitando ao Mestre, imitando a Cristo. Né? É assim que temos que viver. Uma coisa é certa, coloca a Santíssima Virgem Maria na tua vida e ela vai te guiar perfeitamente até Cristo. Né? Então sejamos nós verdadeiros, né? E coloquemos todas as nossas ações para encontrar a santidade, pedindo auxílio dos santos e santas da igreja, né? Para que isso aconteça. Nós precisamos procurar e ter luta, e lutar. Né? Uma coisa que eu tenho para dizer para vocês aqui. Ó. Ah, mas por que você está falando aí de confissão espiritual? Por que você está falando de comunhão espiritual, meu amigo? É por causa dessas palavras aqui. Ai, meu zóio. Ó. Os sacerdotes, sendo heréticos, cismáticos, ou excomungados, ou ainda pecadores, embora também o poder de consagrar a Eucaristia, ou seja, eles também têm o poder de consagrar a Eucaristia, como está dizendo aqui para nós na Suma Teológica, contudo pecam, usando dela pelo não fazerem retamente. Por não fazerem retamente. Né? Isso aqui é certo. É certo. Não adianta o sacerdote estar ali fazendo as coisas sendo que ele não está fazendo retamente. Está fazendo errado. Ah, mas você quem é você para estar falando de sacerdote? Eu não sou ninguém. Sou só Ramon. Né? Estou seguindo aqui, ó, o doutor da igreja. E o que eu digo para vocês? Eu não sei se é verdade. Não sei se é verdade. Eu vou continuar aqui. Não sei se é verdade. Mas tem uma pessoa aí na internet abençoando aí cachorro, batizando cachorro, batizando animais. Né? Agora vai lá saber se é verdade, né? Vai lá saber se é verdade, vai lá saber se não é nenhuma pessoa querendo difamar aí. Não se sabe se é verdadeiro. Eu já estou com sede. Vamos continuar aqui. Contudo, pecam usando dela pelo não fazerem retamente. Ora, quem comunga com uma pessoa em estado de pecado pratica do pecado dela. Ou seja, participa do pecado dela. Por isso, diz São João, na sua epístola canônica, o que lhe diz ao herético? Deus te salve, comunica com as suas malignas obras. Eu digo, não estou dizendo
do Bergogliano aí, não estou falando do Bergogliano, eu estou falando do católico que sabe das ações de Bergoglio. Estou falando do Bergogliano, não que já está iludido com o Bergoglio fazia tempo, adorando ele. Não estou dizendo desse. Que esse já está em pecado. Né? Já está, se ele não for libertado, infelizmente vai ir para um caminho terrível aí, se ele não se emendar a tempo. Eu estou dizendo aí dos sacerdotes aí que sabem das ações de Bergoglio, sabem das ações agora erradas do novo Papa aí, está sabendo das ações do outro e está sabendo do novo, né? Das ações dele aí, está sabendo sim senhor, né? Está sabendo sim senhor, está sabendo do segmento daí, está sabendo sim senhor, ele está fingindo que não tem nada acontecendo, né? E sabe que é um herege. Ó, ao herético, se você dizer ao herético, igual vocês diziam aqui, igual Suma Teológica, ó, Suma Teológica, igual dizia, a Bergoglio é Santo Padre. Só de você chamar ele de Santo Padre, você está em comunhão com a heresia dele. Você sabe, Santo Mosco, você sabe que Bergoglio foi herege, né? Sabe que Bergoglio foi herege. Você sabe, Lucas Lancaster, que que Bergoglio foi herege, não adianta negar. Você já sabe que foi, né? Colocou Pachamama lá dentro, vocês lutaram contra Pachamama aí também, né? Você sabe dos erros dele, você sabe das heresias dele, né? Você sabe. E aqui está escrito, se você se comunica com o herético e fala Deus te salve, só de falar Deus te salve, você está comungando, você está em comunhão com ele já. Imagina chamar de Santo Padre. Imagina chamar de Santo Padre. Ah, mas é porque é Santo Padre. Não é Santo Padre. O papel não diz que é Santo Padre. O que diz é as suas ações, né? Continuando. Deus te salve. Comunica com as suas malignas obras. Logo, não é lícito receber a comunhão dos referidos sacerdotes, nem deles ouvir a missa. E aqui, meus amigos e minhas amigas, nós não estamos falando de um presbítero, né, que está ali na sua comunidade, cometendo erros da teologia da libertação. Nós estamos falando aqui de um trono, do trono de Pedro que foi invadido, né, consequentemente por dois hereges. Primeiro por Bergoglio, depois por esse outro agora, que eu até não sei o nome dele. Eu chamo de Leão, porque tomou o nome de Leão aí, né? Mas eu não sei o nome dele, não sei se é Pravinotti, eu não sei. Eu sei que é Franciscus também, o nome dele é Franciscus, né? Eu tenho esse nome aí também. E aí? Como é que nós vamos fazer então? Você sabia? Porque é perigoso. Sabe por que é perigoso estar na igreja hoje em dia? Porque não é um sacerdote isolado, ai meu Deus. Não é um sacerdote isolado, meu filho, não é um presbítero isolado da teologia da libertação ali, não. Não é. É o trono de Pedro, onde unido a todos. Cadê a carta? Aqui, meu Deus. Ô, Ramon, cadê ela? Não tá por aqui, não. Eu lembrei dela aqui agora, mas não tá por aqui. Ah, aqui, ó. Não é essa. Não, esse pode dar aqui. Tudo bem, não é ali. Mas tem uma encíclica do Papa João Paulo II que explica exatamente que todas as comunidades, principalmente aquelas comunidades ali onde está o presbítero, todas elas estão em união direta com o Papa, né? Estão em união direta com o Papa, estão em união direta com o trono de Pedro. Aquela comunidadezinha pequenininha ali, ou seja, nós na nossa comunidade, nas nossas igrejas aqui domésticas, porque desde o início da igreja, as igrejas domésticas são necessárias, né? A sua casa tem que ser a igreja doméstica, o homem da casa tem que ser um sacerdote doméstico, tem que ser um sacerdote na sua casa, né? Não estou dizendo ser um sacerdote, não, dentro da sua casa, né? Não estou falando fora dela, estou falando dentro dela, né? Tem que agir como tal, né? Agora, o que eu estou dizendo, a partir do momento, a partir da união ali, vamos supor aqui do tempo de Bergoglio e agora desse outro agora que você sabe, está começando aí, e ele vai ser o homem das ações. Bergoglio fez o que fez, deixou o caminho aberto, agora ele vai chegar e pau, né? Bergoglio por acaso, o Bergoglio ele teve a audácia de colocar alguma mulher lá, né? Em um cargo que é só de sacerdote? Teve? Não, esse teve. E agora tem coisas vindo por aí. O que eu estou dizendo aqui, nós não podemos ir nas comunhões, nas igrejas, por causa disso, por causa da união delas com o herege principal, né? Eu estou aqui atrapalhando para mim não trombar aqui no São Miguel. Mas aqui está Roma,
e as outras comunidades estão espalhadas no mundo todo aí. Todas as comunidades estão espalhadas no mundo todo aí. Não é um presbítero lá da Teologia da Libertação que você está evitando de ir. Né? Você está evitando de ir para não ficar em união com este, né? Que é o herege, na qual diz aqui que se você lhe dizer ao herético, Deus te salve, comunica com as suas malignas obras. Né? Comunica com as suas malignas obras. Né? Só de você dizer Deus te salve. Então se você dizer Deus te salve, Bergoglio, eu não estou eu. Só de você dizer assim, Deus te salve, Bergoglio. Oh, Bergoglio, fique com Deus. Né? Deus te abençoe, Bergoglio. Fique com Deus. Ou seja, não estou dizendo para que Deus converta o Bergoglio. Estou dizendo que Deus abençoe ele nas ações que ele está cometendo. Nossa, que está lindo o que você está fazendo. Tá bonito, tá maravilhoso. Nossa, que bom ter um sacerdote desse. Que bom ter um papa desse agora que está valorizando a classe LGBT, que está valorizando todas as coisas da ecologia. Nossa, agora está tendo sacerdote aí na internet batizando cachorro. Então, danou-se. Eu estou dizendo isso, meu amigo, minha amiga. Não é, eu vou repetir de novo, não é um sacerdote da Teologia da Libertação isolado. Não, é Roma. É Roma. E qualquer união que você tiver com ele ali, danou-se. Então como é que tu vai entrar em uma igreja para participar de uma missa, aqui que eu não estou dizendo, de um sacerdote herético? Sendo que o sacerdote herético é o Papa. E aí? Nós sabemos, o sacerdote herético que nós não devemos ter união é o próprio Papa. Né? E dá seguida. Aí você, Ramon, como é que tu está falando que o sacerdote, que o Papa é herético? Você não viu as ações de Bergoglio, então? Você não viu? Então... Joga com esse carregador aí, por favor. Tudo bem. Bom, espero que vocês tenham entendido aí o que eu mostrei aqui para vocês em relação porque é da união. Né? Não é igrejas isoladas. Não é questão de um sacerdote aqui. Então, é a união com o que está lá em Roma. Que toda a união das comunidades chega em Roma. Vamos supor que Roma ali é o coração. Né? Então todas as outras comunidades ali são as outras coisas. O que você pediu? O carregador que não vai desligar. Este? Uhum. Pega aí, então. Basquete! Muito bem. Mas também já está acabando, Basta. Já tá no finalzinho já. Nós só vamos já dar a finalização aqui. Vocês entenderam sobre aqui a Suma Teológica? Olha, sobre a comunhão espiritual. Esse livrinho aqui de Consolações, ó, que a Edna até apresentou para nós outro dia e eu fui e comprei. É um livrinho que fala geral, tá? Não é um livrinho que só da Revolução Francesa, não. Esse aqui foi escrito no tempo da Revolução Francesa, se eu não estou enganado aqui. Né? Foi escrito por um sacerdote aí no tempo da Revolução Francesa, por este padre Demares aqui. Né? No tempo da Revolução Francesa ali. Ele pediu, os sacerdotes pediram ali, ou seja, as pessoas estavam pedindo um auxílio, e ele escreveu cartas, né, para essas pessoas, dando auxílio a essas pessoas, né, que estavam sofrendo por privações de algumas coisas na igreja. Então ele escreveu. Então é bom também, nós sabemos e estamos vivendo nesse tempo, você ter esse livro. Né? Vamos aqui, ó, da comunhão espiritual. Ademais, quem pode nos separar de Jesus Cristo, de sua igreja, na comunhão, quando por meio da fé nos aproximamos de seus altares, de modo tanto mais eficaz quanto mais espiritual, e mais afastado dos sentidos? Isto é, o que chamamos comungar espiritualmente, unindo-nos aos fiéis que podem fazê-lo nos diversos lugares da terra. Esta comunhão lhes era familiar no tempo em que podíamos aproximar-se da Santa Mesa. Conhecem dela as vantagens e a maneira e por isso que não lhes falo acerca disto.
O que é entendido, né, para nós em tempos difíceis, nós sabemos que muitos católicos, né, recebem comunhão sacramental verdadeira. E aqui nos ensinam uma comunhão espiritual com estes sacerdotes, então com esses cristãos que recebem. Né? Então, quando você estiver fazendo também a sua comunhão espiritual, né, entenda, né, que você deve estar ali, né, em união com todos os cristãos, né, que estão fazendo a comunhão sacramental naquele momento em que você não está podendo fazer com eles. No momento que eles fazem, né, nós em união com eles, né, nós também fazemos junto com eles, né, nessa união, porque nós somos um corpo só. Né? A Igreja de Cristo ela é só um corpo, não tem 2, 3, 4, 5 corpos, é um corpo só. Né? E quando um membro faz a comunhão sacramental, nós também estamos fazendo a comunhão sacramental em união com ele, fazendo nós a comunhão espiritual. Né? Então, nesses momentos de comunhão espiritual, lembre-se, né, desses momentos da união que nós temos com eles. Então, tudo bem. Nós já encerramos por aqui. Qualquer coisa, só me perguntar aí, eu já estou até com a garganta seca, que eu nem trouxe água para cá. Mas não precisa me dar água não, minha assistente de palco aqui já ia buscar água. Mas não precisa buscar não, que depois eu vou lá tomar. Não vai complicar um pouco. Mas tudo bem. Semana que vem, nós já vamos entrar aqui na outra parte. Eu digo para vocês, né? Eu sei que nós somos aí massacrados no Brasil aí, porque nós não estamos participando das missas desse pessoal aí. Nós não participamos por causa dessas palavras aqui, né? Por causa dos ensinamentos da igreja. Né? E nós sabemos que não é um sacerdote isolado como era no tempo. Uma coisa é certa, se o Papa não fosse herético, nós poderíamos procurar um sacerdote que não fosse da teologia da libertação. Né? Porque existem muitos que lutam contra a teologia da libertação. Nós podíamos fazer isso. Né? Se não tivesse vindo aí de 12 anos de heresia dentro da igreja, e nem nessa continuação, né? Que está continuando agora. Você pode ver que está continuando. Essa é a concretização. E nós já estamos aí já em tempos terríveis. Nós poderíamos procurar um sacerdote que não fosse da teologia da libertação. Por quê? Porque a nossa luta até então seria só contra a teologia da libertação. Né? Contra o comunismo, contra o socialismo. Né? Seria só isso. Né? Mas não é não, meu amigo. A barra agora está muito mais pesada. Nós estamos lutando contra o próprio trono, né, que foi invadido. O trono de Pedro que foi tomado. Né? Então é de lá. Nós não podemos participar de outros lugares que falam essas palavras aqui. Deus te salve, ou seja, Santo Padre, que chama de Santo Padre, né? Que chama de Santo Padre um herético. Nós não podemos participar de celebrações, de missas, em que chamam um herético de Santo Padre, por causa dessas palavras aqui. Ai, meu Deus. Deu um piripaque. Muito bem. Semana que vem, nós vamos estar aí no quarto. Né? É no quarto? Isso. O quarto preceito, né? Jejuar e abster-se de carne. E qual é o outro? E no quinto, que é pagar o dízimo como de costume. Não, peraí. Ah, sim, isso é outra coisa. Então é isso. Então semana que vem nós estamos aí então com essas duas coisas aí, tá bom? E aí, uma coisa importante, que depois dessa quinzena, e depois da semana que vem, nós vamos entrar em outro estágio aí das coisas. Mas não que eu esteja sem dar respostas em relação a essas coisas que nós já passamos aqui, dos mandamentos e dos preceitos. Podemos voltar nesse assunto se necessário for, né? Mas as nossas lives de catequese será futuramente sobre uma coisa que eu peguei aqui rapidinho. Vai ser baseada bastante nas Catena Áureas, né? Baseada bastante aqui na Catena Áurea. Vai ser baseada bastante nesse aqui, ó.
Esse aqui vai ser baseado bastante aqui neste. E também nos livros aqui, em todos eles que a gente for conseguir, que é de Padre Júlio Maria de Lombardi. Então eu tenho aqui este aqui, tenho outro, tenho este aqui também de Júlio Maria de Lombardi. E tem outros aqui. Esse aqui eu não li ainda, acredita? Eu só li para tirar algumas dúvidas, mas não li inteiro. Tá bom? Então nós vamos lá continuar dessas coisas aí depois, dessas formas aí. E mais coisas aí pra frente. Então nós vamos chegar a falar aí sobre o batismo. Hoje a gente falando sobre o batismo, sobre as imagens, sobre outras coisas necessárias. Então nós vamos falando. E outros momentos, como nós podemos chegar aqui e utilizar também, aqui ó, nós temos aqui também essa Bíblia aqui, também que nós vamos utilizar, também muitas vezes aqui na questão de algumas passagens bíblicas. Tem uma passagem bíblica, então tudo bem, vamos falar sobre a passagem bíblica e tal, entendeu? Então são essas coisas. E vamos aí falando também. Nós não vamos ficar também descartado daqui. Tem outros momentos aí que nós também vamos falar daqui também, tá bom? Então, esse aqui nunca vai sair da catequese, vai estar sempre por aqui. Ixi, daqui a pouco minha mesinha cai ali. Tá bom? Então amanhã cedo nós vamos estar aí então com a celebração, tá bom? E nós nos veremos amanhã e na terça. Eu já estou falando da terça-feira já. Então, boa noite Marlene, boa noite Edna, boa noite Bastos, Thalia Xavier. Nós já vamos então dar início então. Ou dar finalzinho então. Não, ainda não dei tchau. Calma aí. Eu estou tentando aqui fazer Meu Deus. Tudo bem. Estivemos e continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, amanhã estaremos aqui novamente, tá bom? Maria Eduarda ainda tá que você falou, então boa noite Maria Eduarda, boa noite todas as pessoas que nos acompanham, tá bom? Que nos acompanham, tá bom? Boa noite Edna, boa noite Marlene, boa noite todas as pessoas aí, tá bom? Salve Maria Puríssima, avante com Maria!